Bem-vindo ao Laboratório Virtual de Física. Eu sou a professora Raniela, lotada no Centro Universitário Norte do Espírito Santo, na UFES. Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre o plano inclinado. O plano inclinado é uma máquina simples, mas aí, o que seria uma máquina simples? Que termo é esse? Como é definido um objeto que corresponde a um dispositivo que corresponde a uma máquina simples? Então, uma máquina simples é um dispositivo que é utilizado como máquina, e esse dispositivo ele não pode ser fragmentado em máquinas mais simples que ele. Então, é uma máquina ou um dispositivo que é criado de maneira extremamente simples. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Uma alavanca seria uma máquina simples. Então, uma alavanca que a gente vai representar utilizando essa haste de madeira e esse bloquinho. Então, esse aqui seria o funcionamento de uma alavanca. Você vai simplesmente erguer um objeto utilizando outros objetos. Então, isso é uma máquina simples. Você não consegue dividir ainda mais essa alavanca de tal maneira que ele ainda faça a elevação desse objeto aqui. Você pode usar só a barra, mas você não vai conseguir erguer ela. Você precisa do outro também para poder erguer, utilizando essa haste, tá bom? Então, para realizar esse experimento em particular, onde a gente vai analisar a vantagem mecânica de se utilizar um plano inclinado, a gente vai precisar, logicamente, do plano inclinado, variável, ele varia o ângulo. A gente vai precisar do dinamômetro, que é um dispositivo utilizado para medir força, certo? Então, aqui a gente tem, dentro desse cilindro, a gente tem uma mola e uma gradação. Então, a gente tem uma escala aqui dentro. E esse objeto já vai nos fornecer valor de força. Então, ele foi calibrado para medir em newtons, valor de força, certo? Nós vamos precisar também de carrinho. Então, aqui a gente vai utilizar esse carrinho aqui para poder analisar a vantagem mecânica. Necessariamente a vantagem mecânica ela é definida como o valor da força-peso do objeto, com todas as massinhas que a gente vai colocar, no caso são corpos de prova, esse peso completo, dividido pela força-peso componente que você vai ter que vencer para poder subir o carrinho no plano inclinado. Então, seria a análise da vantagem mecânica, certo? Uma coisa importante aqui, na hora de fazer essa análise, é que o seu dinamômetro tem que estar calibrado para a inclinação que você vai analisar. Então, assim, não adianta você calibrar ele na horizontal e depois você querer que ele seja calibrado também em um determinado ângulo, porque o nosso objeto mesmo em si, ele sozinho já tem massa. Então, depois que você tiver calibrado ele nessa determinada posição, você coloca o seu carrinho aqui e mede a componente X da sua força-peso, tá bom? No caso, seria a força mínima necessária para você erguer o carrinho, certo? Então tá. Se você fizer um ângulo muito grande, perto da vertical, a força que você vai ter que fazer vai ser praticamente igual ao peso, né? Você vai ter que vencer o peso. Quanto mais próximo da horizontal, menor é a sua força. Para poder levar esse objeto deste ponto até esse ponto, essa altura aqui. Se você coloca completamente na horizontal, você não consegue erguer o objeto até essa altura. Seu esforço é mínimo em termos de empurrar aqui. Você vai ter que vencer somente o atrito, mas você não consegue erguer, certo? Então você tem que ter um mínimo de inclinação. Outra coisa, para você atingir a mesma altura, você pode usar ângulos maiores ou ângulos menores. Se você usar um ângulo pequeno para atingir essa altura aqui, a altura do quadradinho aqui, do nosso objeto, nosso blocozinho, você vai se mover por uma plataforma mais longa, se o seu ângulo é pequeno. Se você usar um ângulo maior, você vai se mover praticamente nada, né, aqui. Mas você tem um esforço maior, porque a componente horizontal da sua força-peso vai ser maior.
Então, aqui você tem um esforço menor, mas percorrendo uma distância maior, e aqui você tem um esforço maior, percorrendo uma distância bem pequenininha. Então, agora a gente vai fazer efetivamente o experimento e medir aí a componente X da nossa força-peso. Então, a gente vai colocar o carrinho aqui no nosso plano inclinado. A gente colocou rodinhas aqui, não foi à toa, é para poder diminuir o atrito entre o carrinho e a gente usou trilho também aqui no nosso plano inclinado, também para poder diminuir o atrito na hora que a gente for fazer a nossa medida. Então, eu vou colocar aqui o carrinho, o meu dinamômetro já está calibrado certinho para essa inclinação. Então, eu vou colocar 2 massinhas aqui, 2 corpos de prova. A massa deles a gente vai medir posteriormente, massa não, o peso, a gente vai medir posteriormente já direto com o dinamômetro. E aí a gente pode determinar qual que é a componente X da nossa força-peso. Aqui está mostrando a escala desse lado aqui, vocês não vão conseguir pegar direitinho aí não. Outra coisa que a gente tem que fazer para poder minimizar os efeitos do atrito é dar umas pancadinhas no plano inclinado. Isso para poder soltar a nossa rodinha que às vezes está presa através de força de atrito estático. Então a gente dá uns soquinhos no plano inclinado, visando encontrar a posição certa de equilíbrio. Aqui embaixo a gente tem uma bolinha pendurada através de um fio nesse carrinho. Então a representação da força-peso, ela está com a orientação indicada pela cordinha e a bolinha, ok? E aqui a gente tem no nosso dinamômetro o valor mínimo da força que tem que ser aplicada para poder erguer esse carrinho e subir ele pelo plano inclinado. Então a gente pode subir, por exemplo, com velocidade constante. Então a gente teria que ter no mínimo uma força igual a essa, tá? Para poder subir. Não partir do repouso, mas subir com velocidade constante, você poderia com essa força. Certo? Então, a gente está fazendo essa medida com um ângulo aqui em torno de 25 graus. Então tá, então a gente pode mexer aqui, vamos aumentar um pouco esse ângulo. Então aqui, nessa configuração, a nossa força componente X da força-peso vai ser bem maior. Então aqui é evidente esse resultado pelo resultado que a gente vê aqui da medida do dinamômetro. A gente vê isso também pela inclinação entre a sua força P e a componente X, que no caso está ao longo do nosso plano inclinado. Outra coisa para se considerar é que nesse ângulo, com um valor maior desse ângulo, a gente também tem uma força de atrito estático máxima um pouco menor, já que ela depende da componente normal da força aqui que está atuando sobre o carrinho nesse plano inclinado. Então, novamente, a gente pode se certificar que a gente precisa de pouca interação para poder encontrar a situação de equilíbrio. Então, desses dados, tanto com esse ângulo de 45, quanto o ângulo de 25, a gente consegue fazer uma comparação em termos de vantagem mecânica, certo? Da utilização desse dispositivo aqui, que corresponde a uma máquina simples. Beleza? Depois que nós extraímos o valor da componente X da força-peso, ou componente paralela ao plano inclinado, que é determinada utilizando o dinamômetro, a gente vai juntamente com as inclinações e com o valor também das forças-pesos, da força-peso do carrinho com os corpinhos de prova, construir essa tabela aqui. Então aqui eu estou usando o Kaleido-Graph, certo? Aqui nós temos a componente X da força-peso ou o valor que o dinamômetro está me fornecendo para um ângulo de 25 graus e aqui eu tenho o valor da força para um ângulo de 44,5 graus. A incerteza que eu coloquei aqui é para o ângulo de 1 grau e a incerteza que nós colocamos aqui relativas a cada uma das medidas realizadas com o dinamômetro, levou em consideração que pode existir alguma força de atrito entre a própria
mola que utiliza, no caso é a base do funcionamento do dinamômetro, e as paredes do cilindro onde ele fica, levou em consideração que o dinamômetro não estava completamente na horizontal, levou em consideração flutuações no valor que a gente obteve da PX, porque é interessante você repetir várias vezes cada um dos ângulos. Você vai repetir as medidas de PX para o mesmo ângulo em torno aí de 3 a 4 vezes. E aí depois você tira a média e desvia o padrão de cada uma dessas medidas. Então, a gente continuou considerando a mesma incerteza também para a medida do peso. Agora, a gente tem toda a possibilidade de medir a vantagem mecânica. Mas antes, vamos para a teoria. Então, aqui eu construí um esquema das forças que estão atuando sobre o carrinho ali nesse plano inclinado, a angulação do plano inclinado, e a gente pode fazer, com base nessas considerações, fazer um eixo Y que é perpendicular ao plano inclinado, um X que é paralelo ao plano inclinado, e considerando as forças, nós podemos construir equações para a força resultante ao longo de X e ao longo de Y também. Eu considerei uma força de atrito aqui, mas no nosso caso, como nós ficamos dando pequenos socos no plano inclinado para poder, no caso, vencer a força de atrito e acabar deixando ela, tornando ela bem pequena, negligenciável, a gente vai fazer toda a análise pensando que a nossa força determinada no dinamômetro já é igual à componente X da força-peso, ok? Então, em X a gente vai ter essa equação, ou seja, P vezes seno de θ, que é o valor da componente X do peso, vai ser igual à força do dinamômetro, mais uma força de atrito aqui que a gente vai negligenciar. PY, então, vai ser P cosseno de θ, que é em módulo igual a normal. E para o cálculo da vantagem mecânica, a gente tem a definição dela, que é o valor da força-peso dividido pelo valor da componente X da força-peso. Mas se a gente substituir quem que é a componente X da força-peso, a gente consegue essa outra equação, onde a vantagem mecânica passa a ser 1 sobre o seno do ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal, ou a cossecante de θ. A gente tem que trabalhar com propagação de erro também, já que a gente usou uma equação para determinar a vantagem mecânica, e essa equação relaciona grandezas que por si só já têm incerteza. Então, a nossa propagação de erro vai estar relacionada com a incerteza do peso, dividido pela componente X do peso, mais o peso vezes a incerteza da componente X do peso, dividido pela componente X do peso ao quadrado. E também existe a propagação de erro para essa equação, que é a cossecante de θ. Então, essa incerteza vai estar relacionada com a cossecante de θ vezes a cotangente de θ vezes a incerteza no θ. Essa equação aqui, ela precisa ser construída com esse ângulo representado em radianos. Esse cuidado tem que ser tomado, já que o grau, ele não iria representar realmente a nossa variação da vantagem mecânica. Você precisa escrever em radianos o seu ângulo, para você poder ter essa informação. E o que a gente vai fazer em seguida vai ser comparar os resultados obtidos com essa equação ou com essa daqui. Essa equação correspondente a 1 sobre o seno de θ, que é a cossecante de θ, é o nosso resultado teórico. E a equação que representa P sobre Px, ela considera a força do dinamômetro exatamente igual a Px. Então, considerando que a gente deu as batidinhas e tornou a força de atrito aí desprezível, a gente pode ignorar ela, pode tornar ela nula, a gente tem que ter uma concordância entre o valor da vantagem mecânica determinada pela razão de P por Px com a teórica, que é 1 sobre o seno de θ. Então, aí, nosso objetivo é esse nesse momento. Então, a gente tem os dados experimentais, a gente precisa montar nossos resultados para a vantagem mecânica. Essa primeira coluna aqui, que representa a vantagem mecânica, ela é o cálculo da vantagem mecânica relativa ao ângulo. Então, isso daqui é 1 sobre o seno de 25,
E isso daqui é 1 sobre o seno de 44,5, mas arredondou para 45 porque a nossa incerteza a gente considerou como 1. E a incerteza do V relacionado com θ corresponde à equação da propagação de erro, que é o cossecante de θ, cotangente de θ vezes Δθ. E aí a gente preenche as duas colunas relativas ao θ. E por fim a gente faz a razão simplesmente do peso, que é a primeira coluna C0, pelo Px, que é a 0, 1, 2, 3, quarta coluna. Então a nossa equação ficaria, tá aqui representada por essa fórmula aqui, C8, que é essa coluna aqui, seria C0, que é o P, dividido por C4, que é o Px. Então, a gente escreve essa e essa linha dessa forma. E essa incerteza aqui corresponde à incerteza que a gente viu aqui, relativa à razão entre P e Px. Aqui também tem uma equação para representar essa incerteza. Então, fica C1, que é essa incerteza em ΔP, que é a incerteza do peso, dividido pela componente x, que é C4, mais o valor da vantagem mecânica, vezes C5, que é a incerteza de Px, dividido por C4, que é Px. E aí, dessa forma, a gente determina essa incerteza aqui. O que a gente vai fazer com esses dados aqui agora? Então, a gente compara esses dados. Então, aqui tem 2,37 sendo a vantagem mecânica para 25 graus e 1,43 sendo a vantagem mecânica para 45 graus. E 2,76 para 25 graus, utilizando a razão de Px, e 1,38 para 45 graus. Então, considerando que a gente tem uma margem de erro de 0,1 aqui para razão entre P e Px, esse valor aqui concorda muito bem com esse, que vai estar justamente na barra de erro. E esse daqui, no caso, vai concordar com esse também, considerando as barras de erro. O que a gente pode fazer para poder visualizar isso melhor? A gente pode fazer um gráfico. Então, por isso, a gente construiu aqui um gráfico da vantagem mecânica em relação a θ para 25 e para 44,5. A gente observa que dentro das barras de erro, os valores estão coincidindo sim, ok? Mesmo que tenha valores muito distintos aqui para ângulos pequenos, a gente ainda tem uma coincidência dentro da barra de erro. Uma coisa interessante que pode ser observada é que os dados aqui em azul, esse primeiro aqui para ângulos pequenos está muito maior do que o vermelho. Então, uma coisa que seria interessante ser feita é a análise para vários ângulos diferentes. E é isso que vocês têm aqui sendo mostrado. Então, foi um estudo que foi feito analisando qual que seria a componente x quando você vai aumentando de 5 em 5 graus, de 15 até 45. Então, todos os dados estão aqui presentes e vocês podem realizar a medida, sabendo que o dinamômetro é dado em newtons e cada divisão dessa daqui maior corresponde a 0,1 newtons. Então, 0,1 aqui, 0,2 aqui. A menor subdivisão desse dinamômetro é 0,02 newtons. Então, por exemplo, essa medida aqui ficaria mais ou menos 0,3 newtons. Já essa medida aqui, de 30 graus, ficaria 0,6, 0,62, 0,64, mais ou menos 0,66 newtons, como sendo a componente x da força-peso, certo? Então, os dados estão aqui disponíveis, vocês podem fazer as medidas vocês mesmos e preencherem a tabela de vocês e fazerem a análise de dados de vocês. Então, eu fiz já toda essa análise e vou mostrar para vocês agora o gráfico que a gente obtém. Então, esse daqui é o gráfico para a vantagem mecânica em relação ao ângulo, quando você tem vários ângulos diferentes. Então, observa que para ângulos pequenos, a gente tem uma divergência entre o valor que é obtido pela razão de P e Px e o valor teórico, que seria 1 sobre o seno do ângulo. E essa divergência está acontecendo praticamente sempre acima dos dados experimentais.
Isso daqui é um indício de que pode ser um erro sistemático que está acontecendo no nosso problema, no nosso experimento. Mas ainda assim, as nossas medidas coincidem dentro das barras de erro, certo? Ok, o que a gente pode fazer agora? A gente pode estudar um pouco mais sobre a vantagem mecânica e a relação dela com o ângulo e a altura que você deseja alcançar. Então, para isso, fiz uma pequena comparação entre dois ângulos para você buscar alcançar a mesma altura H. Então, você quer colocar uma caixa sobre o baú colocar ele dentro de um baú de um carro. E para isso você está usando rampas. Uma rampa que tem um ângulo menor, que é θ, e uma rampa que é menor em termos de comprimento, mas tem um ângulo maior, que é β. Então, a gente consegue determinar uma relação entre o comprimento da rampa, a altura que você deseja alcançar e o ângulo θ. Então, lembrando, esses dois triângulos aqui, que a gente consegue formar com um ângulo β e com um ângulo θ, são triângulos retângulos, de tal forma que a gente consegue determinar a relação entre o comprimento da rampa e a altura pelo seno de β e o seno de θ. Então, eu coloquei aqui que o comprimento da rampa, o DI, seria relacionado com a altura que você deseja alcançar, dividido pelo seno de I, onde I pode ser o θ ou o β. Então, o dθ vai ser h sobre seno de θ e o dβ vai ser igual a h sobre seno de β. Nada mais plausível. O que a gente pode observar diretamente dessa equação é que quanto menor for o seno, maior vai ser o comprimento da rampa que você vai ter que percorrer para poder chegar a essa altura h. Certo? Então, ângulos θ pequenos levam a rampas com comprimentos maiores. A gente já discutiu sobre isso. E a gente também pode escrever desse jeito aqui, ó. DI, que é o comprimento da rampa, vai ser igual a H, a altura que você deseja alcançar, vezes a vantagem mecânica. Lembrando que a vantagem mecânica, teoricamente, é 1 sobre o seno do ângulo. Então, H vezes V é o comprimento da sua rampa. Olha que interessante. Quanto maior a vantagem mecânica do seu problema, maior vai ser a rampa. Então, vamos dizer assim, quando o seu ângulo θ tender a zero, você vai ter a sua maior vantagem mecânica, mas você nunca vai alcançar a altura H. Porque você vai tender o ângulo a zero, você vai ter que percorrer um espaço infinitamente longo para poder chegar nessa altura H. Substituindo quem que é V por P sobre PX, aqui a gente observa que H é constante, você quer sempre determinada altura, P é o valor da força-peso, também é constante, então quem vai mudar em termos de ângulo do plano inclinado vai ser a componente X, que vai justamente com o seno do ângulo. Então, vale a pena a gente colocar algumas questões, levantar elas para vocês poderem pensar sobre o assunto. O que acontece com o trabalho que a força mínima necessária precisa fazer para subir o plano inclinado? Esse trabalho muda dependendo do ângulo? Na verdade, no caso, a energia que você precisa gastar para sair da altura zero e chegar na altura H com velocidade constante, ou seja, da força mínima, vai ser sempre a mesma. Ou seja, a energia que você precisa fornecer vai ser sempre a mesma. Mas, e como que vai ser feita essa transferência de energia? Ou seja, qual a relação da potência com o ângulo, em termos de transferência energética por unidade de tempo? Então, ficam as perguntas aí para vocês poderem pensar no assunto. E finalizamos assim nossa análise de resultados. Então, dessa forma, a gente finaliza esse experimento de plano inclinado, uma máquina simples. Se você tiver interesse em assistir outros vídeos, você fica aí livre para poder checar outros vídeos nossos. Tá à vontade para poder dar sugestões, para acessar o nosso site e assistir, né, o próximo vídeo que virá, que é da força de atrito estático máximo.
terminamos assim.